Oi gente, eu sou Vanessa Sobral. Hoje eu separei um assunto muito legal para tratar com vocês, que é a degustação do vinho. Bom, eu tenho o vinho aberto aqui, então eu vou demonstrar na prática alguns detalhes, porque degustar, na verdade, é beber o vinho com atenção, porque quando a gente bebe numa festa, num evento, só toma sem perceber, na verdade todos os vinhos ficam muito parecidos. Mas quando a gente degusta um vinho, presta atenção mesmo em alguns detalhes como a cor do vinho, os aromas que ele libera, o retrogosto. Aí sim a gente percebe as diferenças que fazem de um vinho muito bom de um vinho simples. Bom, eu separei aqui um vinho tinto da uva Cabernet Sauvignon. Ele já está aberto, eu acabei de abrir agora há pouco. Então a rolha já é um fator importante. Bom, quando a gente olha uma rolha, se ela estiver molhada do lado aqui de fora, já é indicativo de que ela não vedou, ela não cumpriu o seu papel, ela permitiu que entrasse oxigênio e esse vinho provavelmente deve estar comprometido. Mas no caso desse não, ela estava sequinha, só essa parte estava molhada porque esse vinho foi conservado na horizontal, deitado, que é como se recomenda. Bom, em alguns restaurantes, o garçom, até o sommelier, ele entrega essa rolha para você conferir o cheiro dela. Porque cheirando ela, você também já pode perceber se o vinho tem algum defeito ou não, que seria o caso de você devolver esse vinho. Ninguém nunca devolve um vinho no restaurante porque não gostou, sempre só porque ele apresentou algum defeito. Se você quiser deixar essa tarefa para o sommelier, ele é especializado, ele que vai saber se o vinho está bom. Bom, se esse vinho é um vinho antigo, alguns no rótulo até vem indicado que ele pode ter sedimentos, o que é normal, não é um problema isso. Se ele apresentar esses sedimentos, o ideal é que você um dia antes já deixe essa garrafa na vertical para esses sedimentos irem baixando, para que então você use o decanter. O decanter, além de ser uma peça bonita, você vai sorver o vinho devagarzinho para ele ir tomando oxigênio e os sedimentos ficarem lá para trás no fundo da garrafa, certo? Deixando esse vinho então aerar, depois de um tempo você pode servir ele na taça. Bom, e aí o que você vai observar? Em primeiro lugar, a cor. Cor, transparência, limpidez, isso tudo já pode dizer muito sobre o vinho. Sem você experimentar, você já pode saber se é um vinho leve, se é um vinho encorpado. A cor, olha, o vinho tinto, quanto mais jovem, mais vivo é o vermelho, é tendente para o violáceo. Depois, conforme esse vinho vai envelhecendo, ele vai passando para um tom de rubi. E por último, um tom vermelho tijolo, alaranjado, que é quando o vinho já está no seu declínio, né, da evolução. Então, os vinhos tintos, eles tendem a clarear com os anos. O que mais que você vai observar? A limpidez, então. Você já pode colocar contra a luz, contra uma superfície branca e ver se ele também está livre de sedimentos, ele não pode estar turvo, né? E outra coisa, você já percebe aqui, olha, a graduação alcoólica dele. Quando você gira ele na taça e depois volta, você percebe escorrer na taça as lágrimas, que a gente chama, os franceses também chamam de pernas, né? Isso já é uma indicação da quantidade de álcool que tem o vinho. Se são muitas lágrimas, bastante pernas, significa que o vinho é de teor alcoólico bem elevado. Se elas são fininhas, se elas são poucas, espaçadas e largas, quer dizer já que o vinho não tem tanto álcool. Bom, o que mais que a gente vai ver? Agora o aroma. A gente coloca o nariz aqui e percebe de cara já alguns aromas. Os aromas, eles são divididos em 3 tipos diferentes. Os aromas primários, que são os aromas da uva mesmo, da casca da uva. No vinho branco, por exemplo, a uva Gewürztraminer, que é uma uva típica lá da Alsácia, na França, é uma uva muito aromática, então você percebe logo esse aroma primário da própria uva. Depois nós temos os aromas secundários, que são aqueles adquiridos no processo de fermentação do vinho. São alguns aromas mais diferenciados. Às vezes você encontra cereja, principalmente nos vinhos tintos, frutas vermelhas. Esses são aromas que não são mesmo da uva, mas foram adquiridos no processo de fermentação, não que foi adicionado, isso é tudo natural. Pelo processo ele vai adquirindo esses aromas.
E também os aromas terciários, por fim, são aqueles aromas do armazenamento do vinho, geralmente por carvalho, quando o vinho fica armazenado nas barricas, eles ganham já um novo aroma por esse processo, que são de baunilha, de chocolate. Então esses são os aromas terciários dificilmente encontrados nos vinhos brancos, com exceção daqueles que passaram por barrica de carvalho. Aí quando você começa a girar a taça, você aumenta a superfície de contato do vinho contra o copo, ganha uma liberação maior de aromas. Você já vai percebendo o vinho se abrir. Os aromas terciários que a gente fala, eles não são... você não percebe logo de cara, você precisa dar esse tempo para o vinho respirar, que aí por último que eles vão ser liberados. Então, conforme você mais vai girando, você agita as moléculas do vinho, ele vai oxigenando e vai liberando esses aromas. Então não tenha pressa de beber logo. Quando você quer conhecer um vinho, está com tempo, quer degustar mesmo, quer lembrar desse vinho depois, então com calma você presta atenção, que é muito agradável. Certos vinhos, os aromas são encantadores mesmo. Bom, agora vamos provar. Bom, eu não gosto de engolir logo direto. Põe um gole na boca, dá uma passeada com o vinho pela língua, porque é a língua que percebe os diversos sabores diferentes do vinho. Na ponta da língua a gente percebe mais o doce, né? No caso de um vinho tinto, a gente está percebendo o álcool. Já logo atrás a gente percebe a acidez. Principalmente nos vinhos brancos, bem ácidos, fica bem nítida essa sensação, que é logo após o doce, né, na língua. E por fim, lá atrás, lá perto da garganta, é onde a gente tem a sensação do amargo, que é dada pelo tanino. Então a gente não percebe o tanino logo de cara. Então você fica com ele um pouquinho na boca antes de engolir, aí que você vai perceber se aquele vinho está bem tânico ou não. E por fim, depois que você engoliu esse vinho, o tempo que a sensação, que o gosto dele continua na sua boca, que chama retrogosto, também é uma dica da qualidade do vinho. Quanto mais tempo, mais persistente são os aromas, até que fica no copo depois que você já tomou tudo. Se você vai perceber lá no copo ainda está aquele aroma persistente, isso é um indicativo de que o vinho é de alta qualidade. Bom, o que se busca num vinho? Se busca a harmonia, o equilíbrio entre todos esses componentes, principalmente no vinho tinto. A acidez, o álcool e o tanino em si. Eles têm que estar todos equilibrados, assim como um suco de limão, quando você toma ele puro, ele é muito amargo, você põe açúcar, ele equilibra, você põe álcool, ele vira uma caipirinha, fica melhor ainda. É isso que se busca num vinho. Bom, espero que vocês tenham aprendido bastante. E qualquer dúvida podem me contatar pelo e-mail vanessasobral@ig.com. Bem, essas foram as minhas dicas de hoje. Outros vídeos também no blog falandosobrevinhos.com.br. Até a próxima!